né, os meus filhos com a prevenção para que eles também não vivam essa problemática do problema do uso e abuso de álcool e drogas. Aqui é um livro que eu escrevi também, onde eu trago evidência científica clara que investir é uma forma de obter lucro também quando eu penso nos investimentos dos programas de prevenção dentro do ambiente de trabalho. Então não é só o impacto social. Quando a gente se comunica e dialoga com as empresas, a lucratividade é o que mantém as empresas de pé. Então isso é muito importante. Nós, profissionais de saúde, já carregamos no nosso cerne, né, esse cuidado com a vida. Isso faz parte do nosso DNA, mas quando a gente se relaciona com a empresa, o empregador, o empresário, ele precisa de lucro. E a empresa ela se sustenta por lucro. E por isso, né, esse tema, esse livro, porque ele vem de encontro com aquilo que a gente faz. E eu quero também, né, chegar dando um chute na canela de todo mundo, até de vocês que estão sentados aqui. Porque não adianta nada a gente vir ano a ano nesse congresso e não criarmos ações concretas, plano de ação, né, que possa de fato impactar vidas. E esse é meu convite para todos os nossos colegas aqui, que a gente possa criar um comitê permanente com metas reais. E eu sei que aqui a gente tem gente disposta a trabalhar para isso. Para mim fica difícil vir para cá, agora eu estou morando longe, né? Então vir para cá, mas apenas para discutir, não criar ação concreta, eu acho que não faz muito sentido. Mas eu quero voltar aqui no próximo Free Mind para poder apresentar para vocês e discutir com vocês casos concretos. Então medir resultados e não somente ideias. Construir junto algo que faça sentido na diferença das vidas das pessoas, né? E um tema que eu gosto de discutir é quando a gente olha para a prevenção, a gente precisa mudar a cultura. Esse é o meu desafio como pessoa, minha missão de vida. É uma mudança cultural nessa relação de consumo de álcool e drogas que existe há milhares de anos pela humanidade. E por que mudar essa cultura? Porque hoje a cultura ela é convidativa a que todos nós façamos o uso de alguma substância. E aí eu vou pegar e vou te dar um exemplo de um condicionamento cultural. É só vocês fecharem os olhos e pensar no Réveillon. Faz esse exercício. Fecha os olhos e pensa no Réveillon. Qual é a bebida que vem na cabeça de vocês? Agora, a festa junina. Isso é um condicionamento cultural onde todos nós somos convidados a fazer o uso de substâncias. Eu acredito que a prevenção ela precisa passar por uma mudança cultural. E esse é o nosso trabalho. Implantar programas de prevenção dentro do ambiente de trabalho é mudar uma cultura. É aquilo que a Selene falou, né? Nas festas de fim de ano, será que é legal ter bebida? Será que isso promove ou isso associa, promove saúde, bem-estar ou associa, de fato, né, momentos de prazer regados ao álcool? Então são essas coisas pequenas que a gente precisa começar a mudar. E essa mudança de cultura, para mim, é a minha missão de vida. Então, se a gente olhar para os incentivos legais no Brasil, eles são inúmeros, né? Eu tenho a legislação da RIBAC 120, eu tenho a lei do motorista que agora obriga, né, todo profissional que dirige uma carga perigosa, um veículo de grande porte, ele precisa fazer os exames toxicológicos. Eu tenho planos e benefícios, né, eu tenho políticas de álcool e droga, eu tenho uma série de diretrizes que incentivam a implantação desses programas de prevenção. Então não é desculpa, né? Não ter um programa de prevenção de álcool e droga dentro do ambiente de trabalho é promiscuidade com a saúde e com a segurança do seu trabalhador. Porque a gente tem uma série de incentivos, a gente tem uma série de evidências que apontam o quanto é importante a implantação e o quanto isso é capaz de resolver
uma série de problemáticas, e aí a gente está falando de vida como, né, vidas que são perdidas, e aí isso é o maior problema que nós temos quando a gente associa e relaciona álcool e droga e qualquer atividade de trabalho. Então eu digo para vocês, a implantação é uma solução, a implantação desses programas para que a gente consiga mitigar esses problemas. E as histórias, né, elas são várias, de pessoas que vieram a óbito e que estavam sob efeito de álcool e drogas. Então isso é um acidente de 1984, onde mais de 3.000 pessoas morreram, e havia, né, nessa operação, colaboradores que estavam expostos ali ao uso, né, de álcool e drogas. Exxon Valdez, um acidente ambiental gigantesco, também havia consumido álcool, né? Quando a gente olha para o comandante da embarcação, né, havia-se consumido álcool. Isso foi dentro da investigação, não é coisa da minha cabeça, isso foi noticiado, saiu nos maiores veículos, né, de mídia, esses acidentes. Lá na ilha de Pattaya, Tailândia, comandante a bordo havia consumido drogas, estava levando a embarcação, também teve morte dentro dessa operação, isso de 2013. Uma embarcação japonesa, a embarcação também havia consumido substâncias psicoativas, havia consumido álcool e também, né, a embarcação sofreu um acidente, né, isso também dentro das investigações foi apontado como fator ali primordial para aquele acidente. E um acidente recente, né, eu acho que vocês vão se recordar desse acidente, Germanwings, uma companhia aérea que saiu, né, da França, ela tinha como destino Düsseldorf, na Alemanha. O comandante, piloto, ele estava em tratamento para depressão, então ele também fazia o uso de substâncias psicoativas. Então é importante a gente lembrar que substâncias psicoativas, até mesmo dentro do ambiente de trabalho, não é só droga ilícita. A gente está falando de drogas que são lícitas. Então existe esse controle. E ele se trancou na cabine e arremessou a aeronave cheia de passageiros. Então essa problemática ela é real, né? Ela está dentro das empresas. O uso indevido de álcool e droga, ele existe. Aqui eu trago um dado concreto, que são números de exames toxicológicos realizados, né, nas centenas de empresas que a gente hoje tem uma atuação com a implantação dos programas para exames, né, prévios, são os exames pré-admissionais. Então você consegue entender que existe um percentual crescente entre 2024, onde esses exames prévios eles apontaram ali 5,49% de positividade, para o ano de 2025. Com um aumento ali expressivo, caminhando aí para 6%. Foram 32.000 exames realizados, tá? Aqui também eu trago um número de exames toxicológicos realizados. Então foram mais de 116.000 exames realizados em 2024, contra 160.000 exames realizados. Só que tem uma diferença entre aquele número anterior com esse. Lá eu falei de exames pré-admissionais, aqui eu estou falando de exames vendidos, né? Aí eu vou até explicar um pouquinho adiante a diferença, né, desses tipos de exames, desses tipos de testes, tipos de diagnóstico. Até porque a implantação de um programa, ela se constrói por 3 pilares que são fundamentais. Aí eu reforço um pouco, inclusive, a fala da Selena, ela deu aqui uma vasta, né, explicação com relação à prevenção, com relação à implantação desses programas e a construção, essa avaliação situacional da empresa, essa construção de um comitê gestor é fundamental. Eu preciso ter uma comunicação muito clara com os trabalhadores com relação à política, ao programa que se é desenvolvido. Dentro dessa comunicação, a gente pode realizar, né, vários tipos de abordagem. A gente navega, né, dentro da prevenção de várias formas. De forma lúdica, de forma criativa,
mas sempre de forma continuada. Eu não posso acreditar que um programa de prevenção de álcool e droga vá se sustentar ao longo dos anos, porque o seu objetivo é desenvolver uma cultura preventiva se eu tenho ações pontuais. Então, fazer uma palestra na CIPA sobre álcool e droga não é ter um programa efetivo. Então, as ações elas precisam ser continuadas. Mês a mês eu preciso rodar material informativo, ter uma comunicação clara, né, muito assertiva com os colaboradores. São palestras, são blitzes de saúde que são realizados. Nessas blitzes a gente leva, né, os óculos de simulação, a gente vai discutir painéis, a gente vai levar o cockpit que simula, né, direção sobre efeito de álcool e droga. A gente vai criar estratégias lúdicas, então a gente leva até peça de teatro para dentro da empresa, para que a gente consiga, né, de forma muito efetiva, levar a prevenção para aquele colaborador. A gente distribui material, a gente sensibiliza até mesmo a família desses colaboradores. Porque o programa de álcool e droga não é só para o trabalhador, né? A gente sabe que existe o presenteísmo. Às vezes o presenteísmo pode existir porque esse trabalhador ele não está bem para desenvolver a sua produtividade porque ele está com problema lá em casa, né? É um filho, né, que não deixou ele dormir porque ele não sabia onde esse filho estava, porque o filho está fazendo uso de substâncias. Então o programa ele precisa também acolher, abordar até mesmo, né, os familiares. Então quando a gente tem uma política muito clara, a gente conseguiu sensibilizar, a gente teve adesão, a gente criou as estratégias de continuidade, né, para prevenção, aí a gente começa a discutir, entender quais são os modelos e mecanismos de diagnóstico, de rastreabilidade que eu teria para entender, né, quem está sob efeito exercendo uma atividade laboral, uma atividade de trabalho. Por quê? Aquele indivíduo que está sob efeito, né, exercendo uma atividade, ele pode colocar em risco o seu colega de trabalho. Não é? Ele pode colocar em risco o seu colega de trabalho e a gente pode ter um reflexo daquilo que eu acabei de mostrar para todos vocês lá atrás. Opa, que são os acidentes. Então, os exames de, né, toxicológicos, eles são vários, tá? Existem vários dispositivos. Inclusive, eu estou com um aqui na minha mão. Não sei se vocês já conhecem ou não. Esse é um teste, né, de saliva. Ele é muito prático, né? Então, você coloca na boca, são 2 minutos, você tem o diagnóstico, você sabe se a pessoa está sob efeito ou não, né, de alguma substância psicoativa que tem nesse painel. Esse está acabando a bateria, eu acho. Isso, som trocar. Som? Não. Som? Som aí? Eu vou falar mais alto aqui. Pessoal, o som aí consegue colocar som nesse mic aqui? Som? Pronto. Obrigado. Então, existem vários modelos de diagnóstico, tá? O que a empresa deve sempre se preocupar é que existe uma metodologia considerada como ouro. É como se você lembrasse daqueles exames de doping, né? Que são os testes que garantem que o atleta, de fato, não fez o uso de alguma substância para ser beneficiado dentro daquela, né, daquele esporte específico. Então, os testes rápidos, né, os testes de triagem, eles são muito utilizados. Eu acabei de mostrar para vocês um teste de saliva, mas existem testes de urina, né? Existem testes de queratina, que tem uma larga janela de detecção, mas sempre a metodologia aplicada, ela deve garantir de forma jurídica o respaldo legal para aquele colaborador. Então, sempre que eu tenho, né, um resultado positivo, eu tenho que, de fato, submetê-lo a uma análise de confirmação. Preciso garantir a fidedignidade daquele resultado. E assim também é, né, até mesmo para os exames de alcoolemia, porque álcool também é droga. Álcool, a pessoa sob efeito de álcool, ela também pode, né, apresentar uma série de problemas e comprometer a operação, a saúde e a segurança. Assim também é, né, os dispositivos para alcoolemia, eles são vários. O mais popular e o mais conhecido é aquele que é aplicado na blitz da lei seca,
que para vocês, não sei se alguém aqui já caiu na Blitz da Lei Seca, já viu um dispositivo. Então, esse é o mais aplicado, é o mais utilizado, né? Ele é consolidado já, mas é um diagnóstico para alcoolemia. Então, quando a gente pensa em matrizes, né, biológica e rastreio do uso de substâncias, nós podemos trabalhar com várias matrizes, e cada matriz tem um objetivo. Então, eu tenho uma matriz que tem larga janela de detecção, que são os exames de queratina, pelo ou cabelo, podendo rastrear 90 até 180 dias, e não faz muito sentido para a empresa, né, esse modelo de rastreabilidade, porque a empresa ela quer de fato entender se o indivíduo está colocando a operação em risco, então se ele está sob efeito naquele momento. Aí nós temos a matriz urina, tem uma janela, né, de até 10 dias, e a saliva que vai ali, né, de 24 a 2 dias. Tá? Isso para falar um pouco sobre rastreabilidade, os vários modelos de teste, de diagnóstico, análise laboratorial, né, análise de confirmação, a certificação que os laboratórios precisam ter frente a esse modelo de análise. E parte essencial, a partir do momento que você consegue rastrear o uso de substância, você precisa ter um plano de ação de cuidado com a vida, né? Com a jornada de cuidado daquele colaborador. Que entra, né, o grande desafio, que por hora as empresas acabam, né, se apoiando nos planos de saúde, porém a gente sabe a grande dificuldade que é, né, um plano de saúde conseguir um profissional especialista para que faça uma avaliação abrangente, para que possa tratar e cuidar da forma adequada. Então as empresas privadas acabam ganhando esse espaço, né, dando apoio a essas companhias, e aí entra também até o trabalho, né, de clínicas e profissionais privados aí, dando apoio e suporte na conduta terapêutica e de tratamento para esses dispositivos. Eu trago aqui uma comparação também, como o meu trabalho, ele me colocou também para desenvolver isso, até mesmo lá na Europa. Então fazem 3 anos que eu estou lá hoje, e eu pude entender um pouco da cultura do europeu frente aos programas de prevenção de álcool e droga. Estava até discutindo isso com a Selene. Eu acho que o nível de maturidade ele acaba sendo maior, que hoje a Europa ela não tem regras tão claras como nós, né, como a própria RBAC 120, que norteia, né, quais são as drogas a serem analisadas, quais as metodologias a serem aplicadas num programa de prevenção. Então lá não, lá é um pouco mais livre, um pouco mais solto isso, mas a grande maioria das empresas, como a Silene mostrou no dado, né, tem programas de prevenção implantado. E o sistema público ele acaba sendo protagonista, até mesmo no cuidado, no tratamento. Muitos dos países europeus, a parte de serviço de saúde e segurança ocupacional, ele é, né, operado pelo serviço público também. E diferente da América Latina, aqui nós temos, né, as empresas privadas, tá, como um foco central quando a gente pensa na implantação, desenvolvimento de programas de prevenção dentro do ambiente de trabalho. E a oportunidade em comum, são as clínicas de tratamento especializado em dependência química, ou até mesmo as comunidades terapêuticas, de poder ser o elo de apoio nesse pós-tratamento, né? Ou nesse tratamento dos casos positivos. A gente entende a complexidade que é o Brasil, né, na sua grandiosidade territorial, e, como eu disse, existe uma fragilidade com relação aos planos de saúde, porque ele não consegue entregar um serviço especializado. E aí é onde eu vejo, né, uma grande parceria, uma grande oportunidade para as clínicas especializadas, os profissionais especializados que estão aqui no FreeMind, para que possam ser esse elo, né, de apoio às empresas, diversas empresas que têm programas de prevenção. Consegui encerrar minha fala dentro do tempo. Queria agradecer a todos vocês e fico à disposição para dúvidas e perguntas. Obrigado, Thiago. Excelente contribuição e realmente pontualmente que ficou aí
É o minuto 20 da fala dele. Obrigado pela possibilidade.